Um dos períodos mais fascinantes da história humana é a pré-história. Esse período não foi registrado por nenhum documento escrito, pois é exatamente a época anterior à escrita. Tudo que sabemos dos homens que viveram nesse tempo é resultado da pesquisa de antropólogos e historiadores que reconstituíram a cultura do homem da Idade da Pedra a partir de objetos encontrados em várias partes do mundo e de pinturas achadas no interior de muitas cavernas na Europa, norte da África e Ásia. Como a duração da pré-história foi muito longa, os historiadores a dividiram em 3 períodos. Paleolítico Inferior, cerca de 500.000 a.C., Paleolítico Superior, aproximadamente 30.000 a.C., e Neolítico, por volta do ano 10.000 a.C. Como o nosso objetivo é estudar a evolução da arte através dos tempos, vamos conhecer sua história partindo do Paleolítico Superior, pois é neste momento que os pesquisadores registraram as primeiras manifestações artísticas, como é o caso das pinturas pré-históricas encontradas principalmente nas cavernas de Nialques, Font de Gaume e Lascaux na França, e na de Altamira na Espanha. O naturalismo da arte paleolítica. As primeiras expressões da arte eram muito simples. Consistiam em traços feitos nas paredes de argila das cavernas ou das mãos em negativo. Somente muito tempo depois de dominarem a técnica das mãos em negativo, é que os artistas pré-históricos começaram a desenhar e pintar animais. A principal característica dos desenhos da Idade da Pedra Lascada, nome pelo qual também é conhecido o Paleolítico Superior, é o naturalismo. O artista pintava os seres, um animal, por exemplo, do modo como o via, de uma determinada perspectiva, reproduzindo a natureza tal qual sua vista a captava. Assim, a arte do homem desse período, diferentemente da de outros, retrata apenas o que o artista via. Os egípcios, por exemplo, representavam a figura de perfil, mas colocavam os olhos vistos de frente, ou seja, faziam uma composição entre aquilo que viam e o que não viam, mas sabiam que existia. Na arte do Paleolítico, isso não acontece. É importante notar também que esses desenhos já revelam uma elaboração por parte do artista. Por isso, não existe neles qualquer traço que possa nos levar a compará-los com desenhos infantis. São inevitáveis as perguntas sobre os motivos que levaram o homem a fazer essas pinturas. Atualmente, a explicação mais aceita é que essa arte era realizada por caçadores e que fazia parte de um processo de magia por meio do qual procurava-se interferir na captura de animais. Ou seja, o pintor caçador do Paleolítico supunha ter poder sobre o animal desde que possuísse a sua imagem. Acreditava que poderia matar um animal verdadeiro desde que o representasse ferido mortalmente num desenho. Assim, para ele, os desenhos não eram representações de seres,
mas os próprios seres. Essa é a explicação mais aceita para as pinturas do Paleolítico Superior. Como trabalhavam os artistas pré-históricos? Em suas pinturas, o homem da caverna usava óxidos minerais, ossos carbonizados, carvão, vegetais e sangue de animais. Os elementos sólidos eram esmagados e dissolvidos na gordura dos animais caçados. Como pincel, com certeza, utilizaram inicialmente o dedo, mas há indícios de terem empregado também pincéis feitos de penas e pelos. Outra técnica era a das mãos em negativo. Após obter um pó colorido a partir da trituração de rochas, os artistas o sopravam, através de um canudo, sobre a mão pousada na parede da caverna. A região em volta da mão ficava colorida e a parte coberta não. Assim, obtinha-se uma silhueta da mão, como num filme em negativo. Outro aspecto que chama a atenção de quem observa as pinturas rupestres, isto é, feitas em rochedos e paredes de caverna,